A paz e a graça do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje, terça-feira, 28 de maio de 2024, nós iremos estudar mais um dia da nossa leitura bíblica diária, que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 até o 15. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O título da nossa leitura bíblica diária de hoje é A Tentação que se origina de dentro do ser humano. Aí aqui não fazendo o papel de advogado do diabo, quando alguns de nós temos muito a mania de atribuir ao diabo um poder exacerbado que ele não tem, tudo que fazemos, dizemos que foi o diabo. E assim como Adão, tentando nos isentar da nossa culpa e não assumindo nosso próprio erro, nosso próprio pecado. Nem toda a tentação parte do diabo. Algumas partem, segundo Tiago, da cobiça do próprio homem, do desejo que ele já tem dentro de si, não resiste a esse seu próprio desejo e aí cede ao pecado. Não é à toa que as Escrituras, através do próprio Cristo, do apóstolo Paulo, dizem e nos ensinam que nós devemos negar a nós mesmos, que o velho homem deve ser enterrado, soterrado, e que nós devemos nos tornar novas criaturas, esquecermos das coisas que para trás ficam e não ficarmos remoendo ou lembrando e trazendo sempre à tona. Nós temos que olhar para frente, uma maneira de nos desapegarmos da vida que vivíamos antigamente. Nada contra quem vive contando o testemunho do que era antes de aceitar a Cristo, mas é muito mais interessante mostrar e contar o testemunho do que você é agora, depois que aceitou a Cristo, da mudança e da transformação que Cristo fez na sua vida. As outras coisas que a gente fez enquanto no mundo, a gente fala sem muitos detalhes para as pessoas perceberem, saberem também a mudança que Cristo fez, mas é muito mais importante que elas vejam esta mudança agora. E o apóstolo Paulo, ele nos dá a entender de que ele não tinha muito interesse de se lembrar das coisas que ele fazia. Ele dizia: esquecendo-me das coisas que para trás fico. Não quero mais me lembrar do que? Do perseguidor que eu fui, do assassino que eu fui. Agora eu sou nova criatura. E como nova criatura nós devemos viver, ou seja, negar a nós mesmos, renunciar a nós mesmos. Jesus nos ensinou que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E não é uma coisa fácil negar a si próprio, mas é necessário. Principalmente quando aquilo que queremos não agrada a Deus, nos leva ao pecado por sedução, porque é passo a passo. Diz o texto: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando? Quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a morte nos afasta de Deus. Tiago nos ensina que nós devemos viver uma vida de renúncia, mas principalmente a nós mesmos. Um teólogo chamado Reverendo Augusto Nicodemos, que falando sobre esse texto de Tiago, ele diz que quando Eva foi buscar o fruto, antes mesmo que Eva pegasse no fruto, já foi ali uma mão pecadora. Por quê? Porque ela já tinha sido tentada pela sua própria cobiça, e o diabo, percebendo isso, atraiu, e aí ela consuma esse pecado gerou a morte. Então já foi ali uma mão pecadora, porque ela já estava em pecado, porque ela já desobedeceu à ordem de Deus. Antes mesmo, no seu coração, sabendo ela que ela iria fazer, já foi ali uma mão pecadora. O que o próprio Tiago nos ensina: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas também Tiago nos ensina que nós devemos negar a nós mesmos, para que esta tentação interna, essa natureza pecaminosa que ainda temos, não nos vença. Nós tenhamos força como homens espirituais, como mulheres espirituais, como servos de Deus espirituais que somos, a dizer não para esse velho homem que quer ressurgir todos os dias. Mas o homem espiritual, ele quer a oração, ele quer o jejum, ele quer a consagração, ele quer a Bíblia, ele quer congregar. Mas a maioria das vezes não conseguimos dizer sim para ele. A nossa luta, a nossa vida é uma luta diária contra nós mesmos, contra o pecado, para fazer a vontade de Deus. Desde para a nossa meditação, mais uma vez o título da leitura bíblica diária, que é A Tentação que se origina dentro do ser humano, dentro de nós, e que nós precisamos vencê-la todos os dias. O apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: o bem que eu quero fazer,
não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. E aí ele se pergunta por quê? Por que isso? E ele responde, por causa do pecado que habita em mim. Quando ele diz o pecado, por causa da natureza pecaminosa, e nós precisamos lutar contra nós mesmos, contra as nossas próprias vontades. Alguém diz assim, eu sou dono do meu próprio nariz. Crente não pode dizer isso, porque o nosso dono tem nome, e o nosso dono se chama Jesus, o Cristo. E a Ele é que nós devemos obedecer. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.